Tem polêmica dividindo a torcida nessa terça-feira em relação a uma situação envolvendo um dos jogadores do Internacional. E o Inter também desistiu de uma contratação que muito tentou, as coisas não deram certo. E agora o Inter, a direção colorada, largou de mão de vez. E a gente precisa falar sobre Rafael Borré, que vai sim jogar amanhã contra o Bahia. E tem um fator nessa situação muito importante que está sendo pouco falado. E o que também é pouco falado entre os homens no dia a dia é sobre a intimidade entre quatro paredes. Esse parece que é um assunto que é tabu entre nós homens. Mas saiba que milhões de homens diariamente ao redor do mundo têm um problema na intimidade, não tem mais aquele fogo entre quatro paredes, o que afeta diretamente não somente a confiança, a autoestima, mas também o relacionamento. A boa notícia é que tem solução e o Ativo Ultra resolve esse teu problema. E ao contrário de alguns remédios que tem por aí no mercado, que fazem mal para o coração, que são sintéticos, que fazem mal para a saúde, o Ativo Ultra é feito com componentes 100% naturais. Então não tem risco nenhum para tua saúde e muito menos para o teu coração. Então para de ficar adiando essa decisão tão importante, para de ficar tocando para frente com a barriga e compra hoje mesmo o teu Ativo Ultra. Resolve esse teu problema por ti e pela pessoa que tá do teu lado. Clica no link que eu tô deixando no comentário fixado desse vídeo. Chama eles no WhatsApp, troca uma ideia, faz a tua compra que eu te prometo que tu não vai se arrepender. Tem polêmica envolvendo o jovem Gabriel Carvalho. Isso porque o jornalista Bruno Abschecker trouxe um vídeo em seu canal que mostra o Gabriel Carvalho jogando bola num campo society em Porto Alegre, numa semana tão decisiva para o Internacional, que vai definir a vida do Inter na maior competição do continente, na Copa Libertadores da América. E isso tem dividido a torcida. Tem gente que acha inaceitável e tem gente que diz tudo bem, que ele está no direito dele, até porque o Roger não vem aproveitando ele, não vem dando oportunidades. Então que ele pode jogar bola num campo de futebol society, já que não vem jogando. E vamos lá. Eu considero inaceitável esse tipo de desculpa para essa situação. Ah, e o Roger não tá utilizando ele? Então tá tudo bem, deixa o guri se divertir e jogar pelada. Não, não deixa. Independente se o Roger tá utilizando ou não, se o Roger vem dando oportunidades ou não. A gente não tá falando de um moleque qualquer. A gente tá falando de um jogador profissional de futebol que recebe um salário altíssimo e em dia todos os meses. Independente se o Roger vai utilizar ou não, independente se ele vai entrar em campo ou não, ele tem que se preservar. Porque, vou repetir, ele é um atleta profissional de futebol. Ele não é um peladeiro. E um atleta profissional que ganha muito bem para se cuidar, para se preservar e principalmente para estar à disposição. O ponto aqui não é se o Roger vai usar ou não, se o Roger vem dando oportunidades ou não. O ponto aqui é que ele tem que agir como profissional. E profissional de futebol, jogador profissional, é atleta de alto desempenho. Não fica durante a temporada, numa semana decisiva como essa, principalmente, jogando pelada em campo de futebol society. É o tipo de atitude que um jogador que se diz profissional não pode ter. E aí tem gente justificando também dizendo o seguinte, mas ele já tá vendido, a cabeça já não tá mais no Inter. Mas quem é que tá pagando o salário dele em dia? Quem é que tá pagando o salário gordo que hoje o Gabriel Carvalho ganha, principalmente depois da renovação que teve com o Internacional? É o Inter. Então, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele estiver recebendo o salário do Internacional, ele tem que estar focado como profissional no Inter, independente se o Roger vai utilizar ou não, independente se ele está vendido ou não, que no caso está, ele tem que ter foco total e tem que se preservar. E falando ainda em jovem, o Inter desistiu de uma contratação que esteve muito perto de chegar ao estádio Beira-Rio. O Inter desistiu da contratação do volante Irala
do San Lorenzo. Ele esteve muito próximo de fechar com o Internacional, mas o modelo de negócios acabou não se encaixando no que o Inter pretendia e podia naquele momento. Até porque, como eu trouxe uma informação por aqui, como o valor era muito alto, e esta é uma informação importante de bastidor, o Inter tinha alinhada a seguinte estratégia. Um investidor estrangeiro, que é um dos principais investidores de um clube grande europeu, iria comprar o atleta, emprestar ao Internacional até o final dessa temporada e depois, a partir do próximo ano, o Irala iria lá para o futebol europeu. Mas as coisas acabaram não acontecendo, esse investidor acabou desistindo e o Inter acabou não tendo o valor que era pedido pelo San Lorenzo. Só que tem mais um agravante nessa situação para essa desistência do Internacional. A maneira de trabalho de Juan Cruz Oller. Sim, o mesmo empresário do Bernabéu é o empresário do Irala. O Inter considera que ele age de maneira um tanto quanto pouco profissional. É um empresário que, conforme a visão do Internacional, costuma vazar algumas informações para a imprensa que não deveria vazar. O clube considera que o empresário fala demais e acaba prejudicando as negociações e até utilizando a imprensa de certa maneira para criar uma pressão sobre o clube e valorizar o seu jogador, dificultar um negócio, conseguir mais dinheiro. Então isso também pesa para essa desistência do Internacional. O futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar. O Inter, nessa próxima janela de transferências, deve buscar um camisa 8 de mais intensidade, um jogador mais forte para o meio de campo, mas neste momento está descartada a contratação do Irala. Jogador jovem que esteve muito próximo de vestir a camisa colorada, mas agora as coisas não devem acontecer. E amanhã, nessa partida tão importante contra o Bahia pela Libertadores, o Inter vai ter o retorno de Rafael Borré. E a informação que eu tenho é a seguinte, de que o Borré não somente vai retornar e estar à disposição, mas vai começar a partida como titular. Isso porque o Ricardo Matias, que vinha bem nestes poucos jogos, acabou se machucando. E o Inter não vai começar esse jogo com o Luca como titular. Já que o Borré vai estar à disposição, vai começar a partida e depois sim, não deve ter condições de atuar os 90 minutos e o Luca deve entrar na segunda etapa. Mas tem uma coisa que está sendo pouco falada sobre este retorno de Rafael Borré para esse jogo, que isso muda toda a preparação defensiva do Bahia para essa partida. E sim, tem gente que gosta do Borré e tem gente que detesta, que acha que ele perde muitos gols, que não deve ser titular do Internacional. Mas convenhamos, a preparação para montar um sistema defensivo e uma estratégia para marcar o Luca é muito diferente do que a preparação para marcar o Borré. Um atacante de seleção colombiana, um atacante que sim tem o seu status e que pode ser muito mais decisivo do que o Luca. Então esta volta do Borré para esta partida não mexe somente com a parte técnica, pelo fato de o Borré ser melhor sim do que o Luca, a parte técnica do caso do Internacional, mas também mexe com a parte técnica, com a preparação do Bahia para esta partida. Aumenta a preocupação para o lado de lá. São jogadores muito diferentes, de tamanhos muito diferentes, Luca e Rafael Borré. E isso mexe, inclusive, com o anímico para esta partida, tanto pelo lado do Inter quanto pelo lado do Bahia. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Aliás, antes da tua opinião, por favor, já te inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações do sininho e também deixa teu like nesse vídeo. E tu também pode se tornar membro do canal se tu sentir essa vontade de apoiar financeiramente também meu trabalho. Tem um botão Seja Membro aqui embaixo que tu me ajuda demais. Mas vamos lá para a tua opinião. Eu quero saber o que tu pensa em relação a essa situação polêmica do Gabriel Carvalho e o retorno de Rafael Borré. Tu concorda comigo? Tu discorda? Vamos trocar aquela ideia por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.